Público Augusto Aras fez um desabafo nesta sexta-feira e afirmou que a Procuradoria-Geral da República tem sido sabotada por órgãos superiores de justiça. Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, o procurador-geral explicou o que é a Fishing Expedition e como ela ameaça o Brasil. Nossa Constituição não permite, o nosso Supremo também não admite, é o que se chama de Fishing Expedition. Fishing Expedition é era uma prática muito comum há algum tempo, mas continua ainda em alguns espaços públicos, do indivíduo não gostar de você e começar a investigar a sua vida e de repente inferir de um ato que possa ter várias interpretações, a pior de todas, aquelas que possam ver algum ato ilícito, algum crime, alguma coisa. E essas pessoas, além de assim agirem contra a lei e cometer até crimes distintos, inclusive de abuso de autoridade, essas pessoas estão desservindo, cometendo crimes contra a administração da justiça e contra a vida privada das pessoas. Eu não posso admitir Fishing Expedition, porque se eu fizer isso, o Estado e seus agentes que dispõem de tecnologias, de armas e de outros equipamentos, poderá estar, em vez de protegendo o cidadão, poderá estar perseguindo o cidadão. Aras ainda revelou o motivo para a PGR estar sendo sabotada, reclamando de representações sem bases jurídicas. Esta procuradoria passou a ser literalmente sabotada, e eu digo sabotada mesmo, com centenas e centenas de representações, notícias crimes, baseadas em meras notícias de jornais previamente plantadas, em representações com autores falsos. Tem um fake pastor Silas Malafaia que fez mais de 200 representações contra ministros do Supremo, contra autoridades de distintos órgãos e poderes. Tem mais outros tantos que dirigem a essa instituição, centenas e centenas de representações criminais. E isso é uma sabotagem ao nosso trabalho, porque cada representação que chega a esta instituição, ela é levada à análise de um servidor que faz uma triagem acerca da idoneidade, da autoria, do conteúdo, das provas. Mas com você, Diogo Schelp, em 1 minuto, sua análise, Schelp. Pois é, o procurador, ele fala de algo que é realmente problemático, né? Quando se faz esse tipo de expediente para soterrar a PGR com notícias crimes, né, outras ações, é uma forma de até atravancar o trabalho da PGR, obviamente, e também de causar constrangimentos, né? Essa entrevista, na verdade são 2 entrevistas, o vídeo foi publicado hoje, mas pela PGR, mas são entrevistas mais antigas, né, de 19 de agosto, uma entrevista para jornalistas de Minas Gerais, e esse último trecho, acredito, também de entrevistas que foram concedidas em 11 de julho para jornalistas estrangeiros pelo Augusto Aras. E cai como uma luva, obviamente, nesse momento, depois do que se viu, né, nas últimas semanas, aí, aquelas notícias crime para liberar conversas do procurador com empresários e assim por diante. Aparentemente foi essa motivação para eles divulgarem esses trechos dessas entrevistas novamente agora. Agora, seria interessante se o procurador realmente desse nome aos bois, aos outros bois, além desse que ele citou aí, para saber quem são essas pessoas que estão soterrando a PGR com notícias crimes falsas. Augusto. Olha aqui, que a mentira virou fake news. Agora, esse tipo de crime, que é a violação criminosa da privacidade, é crime. Fishing Expedition. Para com frescura e vai direto ao ponto. Eu não entendo porque o Augusto Aras está se queixando dessa... Tudo bem, quem agiu irregularmente, seja quem for, deve ser punido. Se o pastor fez isso, que seja punido. Agora, nada sobre o Alexandre de Moraes, que está destruindo o sistema acusatório brasileiro, nada contra o arquivamento dos pedidos de anulação do inquérito, de
que tentam botar fim, em que a Procuradoria-Geral tenta botar fim a esse inquérito do fim do mundo que é criminoso, ilegal, inconstitucional. Ele não tem nada a dizer sobre os ministros do Supremo que ignoram a Procuradoria, se tenta fazer qualquer coisa que pareça favorável ao Bolsonaro. Né? Não tem nada a dizer contra a transformação do Supremo num partido político e do TSE em outro. Então ele fala de um problema grave, que precisa ser investigado. Ao dar nome aos bois, ele poupa o principal culpado pela insegurança jurídica brasileira. Esta pescaria que o procurador-geral fala, probatória, é uma ideia de sair atirando para todo lado para quem sabe o ministro do Supremo não possa aceitar. Veja bem, o Supremo Tribunal, eu estava conversando com o integrante da Procuradoria-Geral da República, ele me explicando, né? São 3 grupos importantes. Um grupo liderado ali pela Lindora, que é um grupo mais de esquerda. Outro grupo que é o daquela lista tríplice. Esta lista tríplice formou um grupo muito importante e era o poder. Os presidentes nomeavam quem era indicado pela lista. Michel Temer inverteu a lista e o presidente Jair Bolsonaro desconsiderou e criou o grupo do procurador-geral Augusto Aras, que já tem uma força muito grande na Procuradoria-Geral da República entre os procuradores, o Ministério Público Federal. Pois bem, esses 3 grupos agora estão unidos, apoiando o Procurador-Geral da República contra o que eles chamam de tomada do poder do Ministério Público. Então, esse crescimento do Supremo Tribunal Federal acabou promovendo esta união do Ministério Público e isto é muito importante. Tem que se cuidar. Ele fala em abarrotamento lá do Ministério Público, mas existem alguns que vão direto no Supremo. 40 segundos, Mota. A explicação do Procurador-Geral da República foi claríssima. Estão concentrando em uma pessoa os papéis de vítima, investigador, acusado e juiz. No Estado de Direito, esses papéis são de pessoas e de instituições diferentes. Juízes estão comandando direto a polícia. Isso é papel do Ministério Público. Hoje eu estive numa reunião de juristas conservadores e havia um consenso. Processos que violam a Constituição e as normas básicas do direito dessa forma são processos que nascem nulo. Foi o que os juristas me disseram. Diante do direito com D maiúsculo, esses inquéritos são inexistentes. Você, Fiuza, em 40 segundos. Eu vou traduzir Fishing Expedition. Tradução literal é Randolph Rodrigues é o novo Procurador-Geral da República. Então, de um jeito meio encabulado, o Augusto Aras está falando disso. Hoje em dia, para se fazer o que se bem entender a partir do Supremo, basta uma decisão do Randolph, do Renan e do Alexandre. Juntos eles podem fazer o que quiserem. Evidentemente que isso é um estado de coisas que não se parece com democracia. O Augusto Aras poderia começar a reagir, quem sabe que tal, trazendo a justa contestação à medida dos celulares. O ministro Alexandre de Moraes quer que todo eleitor se lembre dele ao entregar o celular, e isso é ilegal. Então, o Augusto Aras pode entrar e dizer, nós consideramos ilegal. Aí talvez ele volte a ser o procurador-geral no lugar do Randolph. Uai, seu app de vídeos curtos.